Aí. Então, agora vamos começar de verdade. Então, a gente já falou de algumas soluções, vamos continuar e ver se a gente consegue finalizar ainda hoje. Cadê o material agora? Então, a gente já viu a semana passada até as soluções oftálmicas, né? Vou falar também de outras formas farmacêuticas oftálmicas que são importantes, as pomadas e as inserções. A gente chegou a ver as inserções, né? Esse dispositivo aqui que o medicamento vai no meio de duas películas. Foi visto, né? Sim. Beleza. Aí a gente ficou de começar as preparações nasais. Então, preparações nasais, o próprio nome já diz, né? São utilizadas para tratamento de alguma coisa na mucosa nasal. Elas são praticamente de uso tópico, de ação tópica. Tem pouquíssimos casos que a gente utiliza a mucosa nasal para uma atuação sistêmica. Então, de uma forma geral, é para ação ali no local, é para desentupir o nariz, é para hidratar, alguma coisa assim do gênero. Uma ou outra preparação, sim, é utilizada para que tenha absorção, porque tem muita irrigação, né, na mucosa do nariz, e tem, então, alguns poucos medicamentos que a gente utiliza na forma de spray nasal, geralmente, para que ele seja realmente absorvido e vá para a circulação. Alguém lembra de algum medicamento que é utilizado via nasal e que não é para atuação local, é para atuação em outro local? Ninguém lembra? Não? A gente tem, são poucos os casos mesmo, mas a ocitocina, por exemplo, ela pode ser aplicada na mucosa do nariz e ela vai pro corpo inteiro, então ela acaba entrando na circulação e é distribuída no corpo inteiro. Existem algumas insulinas experimentais que também fazem esse efeito sistêmico, né? Então, elas são aplicadas na forma de spray no nariz e acabam sendo absorvidas e vão para a circulação. Mas são experimentais. Eu acho que ainda não tem nenhuma que tenha sido aprovada e esteja no mercado. Mas são poucos os casos. A maioria realmente é para ação local. Falando rapidamente da cavidade nasal, a gente tem 4 partes distintas, e dentro de cada uma dessas partes a gente tem aí algumas características diferentes. Então a gente tem a primeira parte, a porção mais externa, é aquela abertura exterior das fossas nasais, que é onde a gente tem as glândulas sebáceas e os pelos, e aqui bem na frente, né? Então essa abertura inicial que a gente tem, onde tem pelos e tudo mais, que são utilizados para fazer uma filtragem de partículas grandes que de repente podem querer entrar para dentro do nariz quando a gente respira. Então, essa parte inicial. Aí, logo atrás, a gente tem uma área que a gente chama de área de transição, ela já tem uma certa diferença dessa primeira área, dessa primeira abertura, porque ela tem uma vascularização bastante grande, então, geralmente, aqueles sangramentos de nariz que a gente tem quando ocorre um ressecamento do ar e a gente acaba sofrendo por isso, ou algum outro motivo qualquer que leve ao sangramento, geralmente é nessa área, é logo atrás dessa abertura inicial que a gente tem. Já não tem mais pelo, e é uma área que
tem a propriedade de fazer com que o ar que entre para dentro dos nossos pulmões, ele já esteja na temperatura do nosso corpo. Então, para evitar que, de repente, a gente está num ambiente muito frio e a gente respire e aquele ar gelado chegue lá nos pulmões, quando passa por ali, esse local já faz a alteração da temperatura do ar para que ele fique mais já dentro das nossas temperaturas médias corporais, para evitar esse choque bastante grande. Mais atrás, a gente tem uma outra área, que é a mucosa nasal respiratória pituitária, também bem vascularizada e também um local onde tem sangramentos bastante grandes. Então, a gente tem duas áreas mais propícias a sangramento. Essa área inicial, que é aquela área, então, que está ligada mais com o ressecamento, né, umidade muito baixa, e que daí pode fazer com que ocorra um sangramento, e uma área mais lá atrás, que está ligada também a sangramento, mas sangramento daí já por outros motivos internos e não externos. É essa parte que a gente sente que fica congestionada, é onde a gente sente o entupimento nasal, e ali a gente tem um muco que ele existe normalmente, e quando a gente tem algum problema, esse muco pode aumentar ou diminuir, trazendo problemas para a nossa respiração. Então, quando aumenta esse muco, tem alguns fatores que influenciam para que aumente esse muco, a gente fica com o nariz congestionado, e às vezes bastante congestionado. E às vezes também, quando o ressecamento do ar está muito grande, pode diminuir um pouco, existem alguns fatores que podem fazer com que diminua isso, e daí a gente tem um ressecamento, e às vezes o próprio organismo faz com que, para evitar esse ressecamento maior lá dentro, o nariz comece a escorrer. E tem também alguns cílios que têm uma movimentação, e esses cílios fazem com que produtos que estejam ali sejam empurrados para a laringe. Então, algum medicamento que seja colocado ali, esses cílios começam a se movimentar e começam a tentar empurrar para a laringe. Os produtos que a gente utiliza não devem alterar a viscosidade desse muco. Então, os produtos que a gente utiliza, eles têm que fazer o processo, quando são descongestionantes, né, eles têm que fazer o processo de descongestionar, mas não alterar a viscosidade. Descongestionar, retirando aquele excesso de muco, aquele material excessivo que está fazendo o trancamento do nariz, por exemplo, mas não devem alterar essa viscosidade. Essa viscosidade alterada pode trazer alguns problemas na movimentação desses cílios que existem ali. E a rinofaringe é a parte mais profunda da cavidade nasal, e é onde realmente o fármaco vai atuar, principalmente aquele fármaco que tem algum efeito sistêmico. Falando do pH. O pH dentro da cavidade nasal está ligada com a presença desse muco, né, esse muco normalmente existe ali, e o pH normal desse muco está na faixa de 5,5 e 6,5 para pessoas adultas, e para criança entre 5 e 6 e 7. É uma diferença pequena, mas acontece. E isso vai tem que ser levado em consideração na hora de preparar as substâncias, né, os medicamentos para uso na mucosa, na cavidade nasal. Esses medicamentos, eu não lembro se eu falei, mas eles são chamados muitas vezes de errinos. Então, às vezes vocês vão encontrar na literatura, em vez de
Medicamentos para uso nasal, vocês vão encontrar como descritos como errinos, tá? Então, tem que se respeitar essa pequena variação de pH de adulto e de criança na hora do preparo do medicamento, para que o medicamento fique dentro dessa faixa. Se ele ficar fora dessa faixa, ele vai, quando ser utilizado, ele vai causar uma certa irritação no nariz, seja do adulto ou da criança. Algumas características da formação do muco. Então, ar frio, resfriado, sinusite, rinite, fazem com que o muco fique alcalino, e esse muco ficando alcalino, ele fica mais líquido e provoca o que a gente conhece como coriza, tá? Então, essas situações de alcalinização do muco fazem, então, com que a gente tenha o que a gente chama de nariz escorrendo. Já ao contrário, o ar quente, ele vai fazer com que o muco fique mais ácido e vai fazer com que ele fique mais espesso. E daí a gente tem a sensação de nariz seco. Então, esse muco ele vai ficar tão espesso, que é tão viscoso, que ele acaba perdendo uma parte grande da água, da sua composição, e parece que ele fica como uma película na superfície da mucosa. Então, a gente tem a sensação de nariz seco. Então, coriza está ligado com a alcalinização do muco, e a acidificação provoca, então, o ressecamento do nariz. Aquele movimento ciliar que a gente tem lá atrás está ligado com a semelhança do material, do muco que tem ali e tudo mais, a uma concentração de 0,9% de cloreto de sódio. Então, se a gente tem a utilização de um medicamento que a gente preparou, e esse medicamento não está isotônico, ou seja, ele não está com características semelhantes ao 0,9% de cloreto de sódio, a gente vai ter, se for abaixo, uma solução hipotônica, e se for acima, uma solução hipertônica. A solução hipotônica prejudica o movimento dos cílios. Então, a gente precisa ajustar as nossas soluções para uma concentração de sais semelhante à concentração de 0,9% de cloreto de sódio. Soluções hipotônicas existem no mercado, vocês já devem ter visto que a gente tem lá sprays nasais a 0,9%, mas hoje a gente tem sprays nasais a 1%, a uma porcentagem maior, não me lembro mais quais são as porcentagens, acho que, se não me engano, 3%, né? Então, essas soluções a 3%, por exemplo, elas vão fazer com que ocorra uma hipertonia. Isso não vai prejudicar o movimento ciliar, mas vai fazer com que o muco que está presente ali, ele se torne mais espesso, e dá, então, aquela sensação que a gente tem de que o nariz enxugou, tá certo? Vocês já devem ter visto nas farmácias que hoje tem sprays, geralmente, com uma concentração maior de cloreto de sódio. Já viram? Ou não? Já vi, já, professor. Já? Então, existe essa possibilidade, né, de você ter uma concentração maior. O ideal mesmo é que você utilize a mesma concentração de 0,9%, que é a concentração da lágrima. A lágrima, quando ela passa pelos canais internos aqui, ela vai cair lá nessa região do nariz, né, da cavidade nasal, e ela vai fazer com que ocorra um ressecamento do local. Então, o ideal é que você utilize uma solução de cloreto de sódio semelhante.
Porém, se você utiliza ela numa concentração maior, você tem um ressecamento maior, uma diminuição maior dessa coriza, né, ou desse trancamento, essa formação de excesso de muco. Mas pode acontecer, principalmente se isso for feito dentro de uma farmácia de manipulação e não for ajustada essa isotonia, a pessoa sentir uma sensação desagradável quando ela utiliza. Então, de repente, uma concentração maior de cloreto de sódio, se não for feito esse ajuste de isotonia, a pessoa pode sentir uma certa ardência na mucosa do nariz. Onde que está o material aqui? Desapareceu o material para mim? Tá. Bom, os zerrinos ou soluções para uso nasal, né, podem ser utilizados em diferentes tipos de veículos. Então, eu posso utilizar uma solução aquosa, que é o mais comum, né? Então, todas essas soluções que a gente tem aí no mercado, de cloreto de sódio, de nafazolina, aqueles descongestionantes mais comuns, são soluções aquosas. Mas elas podem ser oleosas e podem ser também na forma de pomada. No mercado a gente não vê, né, no industrializado a gente não vê isso, com raras exceções de você encontrar uma ou outra solução que seja oleosa. Mas pomada é muito difícil de você encontrar. Mas você pode, de repente, numa necessidade, manipular isso na forma de solução oleosa ou de uma pomada mesmo. Aí vai depender da necessidade de permanência desse produto em contato com a mucosa, né? Então, se o prescritor acredita que ele precisa manter o determinado produto por mais tempo na mucosa, seja para uma ação local ou até para uma ação sistêmica, ele pode fazer numa forma oleosa. Como vocês sabem, o óleo é mais difícil de ser retirado do local, então ele acaba permanecendo mais tempo. Claro que o organismo vai fazer de tudo para retirar aquela substância que o organismo considera como estranha, mas esse material permanece, pelo fato de ser oleoso, ele permanece mais tempo no local, porque é mais difícil a sua retirada. Então, o organismo vai levar mais tempo para conseguir retirar. E durante esse tempo, o medicamento que está ali dentro dessa solução, ou dessa pomada, vai ficar fazendo a sua ação. Claro que, né, essas preparações, elas têm que ser isotônicas e têm que ser tamponadas para respeitar a isotonia e respeitar o pH do meio, né? Outras vantagens que a gente tem em relação à solução oleosa é que, além de ela ficar mais tempo em contato com a mucosa, ela vai proteger do ressecamento, como qualquer substância oleosa, ela vai formar uma película que evita o ressecamento, mas pelo fato de elas serem mais oleosas, terem uma viscosidade maior, elas podem alterar a viscosidade do muco ali do local, dificultando então o movimento ciliar que a gente tem lá dentro. Então, tem sempre as suas vantagens e as desvantagens, né? Se for no caso de pomada, elas são mais viscosas do que uma solução oleosa, então elas vão prejudicar ainda mais o movimento ciliar. Se for uma pomada só de substância oleosa, mais ainda. Mas existem no mercado aquelas pomadas que são miscíveis em água, elas se misturam em água, então são, entre aspas, pomadas, elas são mais voltadas para um gel do que para uma pomada. Então, daí ela tem essa viscosidade maior,
Mas em contato com o organismo, com o aquecimento que tem lá dentro da cavidade nasal, essa pomada se transforma em líquido e ela não vai alterar tanto a viscosidade, porque é um líquido aquoso. Só que a gente não faz, geralmente, em farmácia de manipulação, alguns congestionantes usados na forma de inalante. A gente costuma não fazer, claro, em alguns casos a gente faz a preparação, mas de uma forma geral para já a administração local. O inalante, na preparação a gente sofre bastante, porque tem que utilizar substâncias que são voláteis, né? O princípio ativo tem que ser volátil também, então não é todo princípio ativo que a gente consegue volatilizar com a temperatura normal do ambiente. De repente você precisa fazer um aquecimento, como aqueles aquelas antigas preparações que a gente tinha de óleo de eucalipto, tal, que você colocava na água quente, colocava uma toalha na cabeça e ficava respirando aquilo. Hoje é bastante mais difícil de a gente utilizar aquele tipo de produto, e os princípios ativos que podem fazer algum tipo de efeito descongestionante, geralmente, numa temperatura mais alta, eles podem perder a sua atividade. Então, é complicado a gente trabalhar. Geralmente, a gente utiliza mesmo uma solução para aplicação local. Certo? Requisitos que a gente tem que levar em consideração, então, do veículo das preparações nasais. Deve respeitar o pH do muco nasal. Tá errado aqui, não sei porque está colocado 3,5, 5,5. É na faixa de 5 a 6, dependendo, 6 e 7, dependendo da... Depois eu vou apagar e vou mandar para vocês certinho. Tem, então, que respeitar, dependendo, né, se for criança, se for adulto, aquela faixa que a gente viu lá atrás. A viscosidade deve ser moderada, porque uma alta viscosidade pode atrapalhar a movimentação dos cílios. Tem que ser isotônico. Obviamente, tem que ser compatível com o princípio ativo. Se é um princípio ativo que é solúvel em água, eu vou utilizar um veículo aquoso, né? Se é compatível em óleo, não vou ter outra opção que não seja um veículo aquoso. Tem que ser estável e tem que ser estéril. Essa esterilidade, ela não é tão exigida assim nas preparações para serem utilizadas no nariz. O ideal é que seja, mas essa esterilidade, ela não tem essa exigência tão grande, tanto que as farmácias de manipulação, de uma forma geral, elas produzem esse tipo de solução, sem se utilizar de salas assépticas, salas, né, aquele tipo de sala estéril como é utilizado para preparo de injetáveis e de colírios. Então, não se respeita muito isso. Alguns fármacos que a gente utiliza na mucosa nasal, então, como ação sistêmica, que são poucos, né, mas que são importantes, a gente tem aqueles, então, que vão se aproveitar da vascularização bastante grande que a gente tem na mucosa, né, para que, então, eles sejam aplicados e rapidamente eles entrem na circulação. Qual que é a grande vantagem desse tipo de aplicação em relação a um comprimido, a uma cápsula, alguma coisa assim? Ele entra direto na circulação, ele não vai passar, obviamente, pelo trato gastrointestinal, então não vai sofrer ação de pH, não vai sofrer ação de enzimas, não vai sofrer nenhum tipo de ação para ser absorvido, né? Então ele vai ser absorvido na sua forma normal, natural, sem
nenhum tipo de alteração, hidrólise, qualquer coisa assim do gênero, não passa inicialmente pelo fígado. Então, a absorção e a passagem para a circulação é bastante grande. Depois ele passa entra para a circulação, passa por todo o organismo, e em um momento ele vai passar pelo fígado, mas aquele metabolismo de primeira passagem que diminui a ação da maior parte do fármaco, de uma forma geral, não vai acontecer. Então, ele entra praticamente na sua totalidade. Alguns exemplos: a ocitocina, vitamina B12, progesterona, calcitocina, a insulina, como eu falei, acho que não tem nenhuma que esteja liberada para utilização ainda, está em estudo. Mas esses fármacos podem ser utilizados, então, pensando na absorção grande que pode acontecer ali na mucosa do nariz. E aí de ação tópica, que são a maioria dos casos, né? A maior parte dos casos que vão para uma farmácia de manipulação são para ação tópica, para descongestionar mesmo, né? Então, geralmente utilizados lá para descongestionar, simplesmente, rinites, sinusites, aquela famosa febre do feno, que muita gente acaba sofrendo no começo da primavera, que está ligada com a liberação dos pólens pelas flores, né? E tem gente que tem reação com o pólen que fica no ar e começa a ter problemas de respiração. Então, esses congestionantes são bastante utilizados. Uma coisa que pode ser ruim é que dentro desses descongestionantes que a gente tem aí, tem alguns que podem levar ao organismo se viciar, digamos assim, né? Então, o que acontece muitas vezes, então, principalmente aqueles congestionantes de nafazolina e tal, é que se a pessoa utilizar por alguns dias seguidos, e não precisa ser muito tempo, não, 3 a 5 dias já é tempo suficiente para a pessoa, entre aspas, ficar viciada. Não é que ela fique viciada, mas o organismo acaba por ter um tipo de atitude que faz com que a pessoa precise utilizar novamente o medicamento. Então, o que acontece? A pessoa começa a utilizar, né? Passou 3, 5 dias, ocorre uma formação de um edema na mucosa nasal, ou seja, tem um inchaço local que faz com que você fique com um pouco de dificuldade de respirar. E daí o que acontece? Você utilizar o descongestionante, esse edema diminui e você passa a respirar melhor. Passa algum tempo, começa a voltar o edema, daí você vai utilizar novamente o descongestionante. E vira um círculo vicioso. Acho que alguém colocou alguma coisa no chat. O que tem a fluocinolona, Fábio? O que exatamente que você quer saber? Se ela vicia? É isso? São mais os descongestionantes do tipo nafazolina mesmo que fazem esse problema maior. Fluocinolona é um produto que sai bastante, né? Falando já dela, é um produto que sai bastante, que você acaba manipulando bastante e que também tem que tomar um pouco de cuidado. Pode falar, Fábio.
Bom, tem que tomar um pouco de cuidado, que essa você, né, como muitas vezes é utilizada para crianças, essa você precisa fazer a correção, né, isotonia, de forma perfeita, porque senão a criança sofre bastante na utilização. Cadê o material aqui? Tá. Os mais utilizados na mucosa das aulas são antihistamínico, antibióticos, antissépticos e anestésicos locais, além desses descongestionantes, claro. Falando de preparações auriculares, então, os chamados otofármacos, são os fármacos que são utilizados no ouvido. Geralmente, são de efeito tópico, né? Para ação local mesmo, não tem muita coisa além dessa ação tópica. Então, é o medicamento que vai, ou o fármaco que vai ser utilizado para desentupir o ouvido, por exemplo, ou para facilitar o desentupimento, uma lavagem. O fármaco é utilizado como antibiótico, né, para algum tipo de infecção. O fármaco utilizado para retirar dor. Não sai muito disso. Então, são para efeitos locais mesmo. Falando rapidamente do ouvido, a gente tem três partes distintas, né, que a gente separa o ouvido. Ouvido externo, médio e interno. Interno é lá dentro, onde tem o labirinto e tem toda a questão do nosso equilíbrio, né? O ouvido médio é onde está o tímpano. E o ouvido externo é essa parte mais fora, onde tem glândula sebácea, onde se forma a cera, forma a cera que a gente chama de cerume, né? E essa cera, ela é utilizada pelo organismo como uma forma de proteção. Então, existe essas glândulas que produzem essa cera. Existem também alguns pelos nesse local que são para proteção. Então, é para evitar que, de repente, sujidades acabem entrando lá dentro. Essa proteção de cera também é para essas sujidades que acabam entrando, elas sejam envolvidas por essa cera e, teoricamente, né, porque não é exatamente isso que acontece na prática, elas sejam expulsas. Então, teoricamente, essa cera que vai se formando, ela deveria ser expulsa pelo ouvido externo e ser eliminada do organismo. Mas, de uma forma geral, o que a gente vê é que ela acaba se acumulando e a gente acaba tendo que tirar essa cera. Só um pouquinho, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Não. E então é nesse local que a gente tem essas glândulas e tudo mais, que a gente vai, então, fazer a aplicação do medicamento. Fármacos mais utilizados, então, são os antibacterianos para infecções, né? As infecções estão ligadas muito com a mudança de pH do nosso local, da nossa região ali. Então, tem esses fatores como a alcalinidade, um traumatismo que possa acontecer, e também a umidade, que são os fatores principais para que nos predisponham a uma infecção. Então, de repente, a utilização de um cotonete, ou outras coisas que as pessoas utilizam, né, tampa de caneta, grampo, um monte de coisa que as pessoas usam, né, que pode machucar o local, pode abrir uma porta para a entrada de algum micro-organismo. Então, esses traumatismos podem ser fonte de infecção. A alcalinidade, então, a mudança de pH também pode
fazer com que ocorra a entrada de micro-organismos, porque um local mais ácido, ele geralmente não é um meio adequado para crescimento de micro-organismo. Então, quando essa acidez normal que a gente tem acaba sendo alterada, ela pode abrir as portas para que os micro-organismos consigam crescer melhor. E a umidade também. Então, aquela coisa de você tomar banho e entrar água no ouvido, e entrar numa piscina, no rio, no mar, e entrar água dentro do ouvido, dentro dessa situação que você não consegue retirar água do ouvido, ali pode se transformar num meio propício para crescimento de micro-organismos. Então, uma simples questão de ter umidade já é uma forma de os micro-organismos terem mais condições de crescer. Onde tem água, o micro-organismo cresce com mais facilidade. E essa infecção, ela tem que ser tratada rapidamente. Se essa infecção passa a ser uma coisa crônica, né, você não trata e ela ou você trata, mas não trata totalmente como deveria ser, e ela reincide, ela pode chegar a perfurar o tímpano, então tem que tomar bastante cuidado. Outro tipo de produto que são utilizados são os anti-inflamatórios, né, então, para desinflamar, tirar dor, essas coisas, e os anestésicos exatamente para tirar dor. Analgésico é difícil, é mais anestésico mesmo. Antisséptico ainda é utilizado para fazer uma prevenção, e basicamente os removedores de cerume, esses são bastante utilizados. Então, são tensoativos que fazem com que a cera ela fique mais mole, amolece a cera, que geralmente tem uma certa, digamos assim, uma certa dureza. Então, quando ocorre uma produção bastante grande, você utiliza um removedor de cerume, e muitas vezes ele amolece essa cera e facilita bastante a retirada, seja com uma retirada normal, com auxílio de teoricamente uma coisa que não é para ser utilizada, né, mas com auxílio de um cotonete, ou no caso de uma lavagem local que você tem que fazer com o seu médico. Então, para facilitar, esse removedor facilita bastante, porque ele, pelo fato de ele ser um tensoativo, uma mistura de substâncias tensoativas, ele acaba por amolecer, e às vezes só a utilização desse produto já é suficiente para você fazer uma limpeza. Dependendo do caso, ele vai facilitar aquela limpeza feita em consultório. Só comentando mais um pouquinho, esse cerume, então, ele é uma mistura de várias substâncias diferentes. Então, as substâncias sebáceas que a gente tem produzidas ali dentro do ouvido, né? O próprio suor, essa mistura dos dois. Tem outras coisas também que o organismo quer jogar fora. Então, células epiteliais que vão descamando e vão morrendo, elas se misturam ali nessa secreção. E, né, outras coisas. Presença dos próprios pelos que caem, né? Então, eles acabam sendo envolvidos por esse cerume. E as coisas naturais que estão no ar e que, de uma certa forma, tentam entrar no nosso organismo, como os componentes normais do ar, a poeira, o pólen, e objetos estranhos e sujeitos estranhos, né, como o caso de insetos, esse tipo de coisa.
Então, é uma forma de proteção para evitar que qualquer tipo de substância indevida ou algum animal, né, indevido chegue lá no tímpano e possa, de repente, fazer um rompimento do tímpano. Formas farmacêuticas mais utilizadas são solução, suspensão e pomada. De uma forma geral, a gente tem mais a solução. Em alguns casos, a gente tem que preparar na forma de suspensão, pelo fato de o princípio ativo não ser solúvel em nenhum veículo que a gente possa utilizar, que pode ser um veículo preferencialmente oleoso, porque, como vocês viram anteriormente, umidade, né, e a umidade está relacionada com a água, então, soluções aquosas podem facilitar o crescimento de micro-organismos. Então, o ideal é que seja uma solução oleosa. Às vezes, o princípio ativo ele pode não ser solúvel num veículo oleoso. Então, o que a gente faz? A gente prepara o que a gente chama de suspensão, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. E a pomada é mais difícil. A pomada seria, últimos casos assim, até porque quando ela entra em contato com o organismo, ela tem que se liquefazer com a temperatura do próprio corpo, né? Então, ela passa a ser líquida da mesma forma que uma suspensão ou uma solução oleosa. Então, não tem muita vantagem, até porque a aplicação é um pouquinho mais difícil quando está na forma de pomada. As preparações auriculares, então, ela tem que ter pH entre 5 e 7,8. Então, tem que estar dentro dessa faixa, porque o pH normal ali está dentro dessa faixa. Então, se ficar muito abaixo dos 5 ou acima do 7,8, vai causar irritação. A preparação deve ser, então, pelo próprio pH, né? Como está visto ali, entre 5 e 7,8. Deve ser mais para o ácido mesmo, porque a alcalina pode predispor a infecção. Evitar preparações aquosas, como eu falei anteriormente, porque a água também vai facilitar o crescimento de micro-organismos. Preparações mais viscosas permanecem mais tempo dentro do local, né? Tem alguns casos que a gente não consegue fazer essa preparação mais viscosa, e a gente pode se utilizar de um subterfúgio, que é utilizar, então, um veículo que é volátil, então, que com a própria temperatura do corpo ele evapora rapidamente. Então, o que você faz? Você coloca o princípio ativo ali dentro desse veículo volátil, pinga no ouvido. A própria temperatura do organismo faz com que o veículo evapore rapidamente, deixando aquele princípio ativo dentro do canal auditivo. Então, o veículo está ali só para realmente você conseguir incorporar o princípio ativo lá dentro, mas ele rapidamente vai para o ambiente, rapidamente ele evapora e desaparece. A vantagem disso é que o princípio ativo, que precisa ficar lá dentro do canal, como ele fica, né, sem o veículo, ele não escorre para fora, e ele acaba ficando mais tempo em contato com o local. Também esse tipo de preparação deveria ser estéril, mas não é utilizado preparado dentro dessa esterilidade necessária. Tem que se evitar a maior parte dos contaminantes. Algumas bactérias saprófitas acabam por serem permitidas, mas o ideal é que deveriam pelo menos ser estéreis, mas geralmente na preparação a gente prepara dentro do ambiente normal da farmácia de manipulação. Não se utiliza de uma sala estéril para isso. As soluções para uso odontológico, elas são bastante comuns e bastante solicitadas nos dias de hoje. Então, a gente tem alguns produtos que são feitos para utilização
do dentista nos tratamentos, e a gente tem algumas soluções que são utilizadas para tratamento do paciente mesmo, como medicamento, utilização dele como medicamento, como auxiliar em algum tipo de atividade. Mas tem vários produtos que o dentista utiliza para fazer os procedimentos e que a gente pode fazer dentro da farmácia de manipulação. E é comum que eles peçam isso, e geralmente eles pedem em quantidade, em grande quantidade. Eu digo grande quantidade, assim, em relação às soluções normais, que a gente faz em quantidade menor, 50, 100 ml, geralmente essas soluções que os dentistas pedem para auxiliar nos procedimentos, eles pedem numa quantidade maior, litro, muitas vezes meio litro, 1 litro. Então, o que a gente tem? Soluções irrigadoras de hipoclorito de sódio. Então, quem já fez, por exemplo, algum tratamento de canal, deve ter sentido um gosto de água sanitária na boca, e é realmente o hipoclorito de sódio que é utilizado nesse tipo de solução que a gente chama de solução irrigadora. Então, para fazer a limpeza do canal, o dentista vai utilizar esse tipo de solução que ele injeta dentro do canal para retirada de substâncias estranhas, né, pequenos pedaços de material que possam ter caído ali dentro na preparação do canal, retirada de todo o material mesmo, e desinfecção também, né? Então, a gente tem 2 tipos de solução com hipoclorito de sódio. A gente tem uma solução que tem aproximadamente 1% de cloro livre, que é chamada, então, solução de Milton. E tem uma solução que é um pouquinho menos concentrada, que tem, então, 0,5 a 0,6% de cloreto, de cloro. Então, um pouquinho mais diluída, né, que a gente chama de líquido de Dakin. Nessa solução, nesse líquido de Dakin, a gente geralmente faz com que o pH seja puxado mais para o pH neutro. Então, é uma solução, né, que tem essa concentração de cloro, mas a gente puxa mais o pH para o neutro. A solução de Milton, não. A solução de Milton, ela, pelo fato do hipoclorito ser uma substância alcalina, nessa concentração de 1%, ela vai ficar um pouco mais alcalina, e a gente deixa nesse tipo de pH mesmo, mais alcalino, tranquilamente. Em relação a essas soluções, a gente tem que lembrar o seguinte: hipoclorito de sódio, ele sofre reação com a luz solar, ele pode se degradar frente à luz solar, então a gente não pode utilizar um frasco transparente incolor. Ele pode ser um frasco, seja de vidro, seja de plástico, mas ele tem que ser âmbar, não pode permitir a entrada de luz dentro do frasco. Se você deixar num frasco transparente, você vai perder essa concentração do hipoclorito de sódio, porque ele é extremamente instável frente à luz. Tanto que, se vocês forem ver as embalagens de água sanitária que a gente tem nas prateleiras do mercado, não existe nenhuma que seja em frasco transparente. Todas são em frasco, seja branco, verde, marrom, mas são plásticos que não permitem a entrada de luz dentro do frasco. E o armazenamento é de no máximo 90 dias, porque não tem uma estabilidade muito grande. Então, 90 dias, você passou desse prazo, a estabilidade do produto passa a
ser menor e ele começa a destabilizar e começa a perder seu efeito. Então, sempre que o dentista pedir, né, é interessante que fique bem claro para ele que aquela quantidade grande que muitas vezes ele utiliza seja suficiente para a utilização em no máximo 3 meses, senão depois disso ele vai ter que realmente descartar tudo aquilo. E o pH das soluções, a 0,5%, que é o DACIN, fica na faixa de 11,98, e a solução de Milton, que é 1%, fica na faixa de 12,6. Então vejam que é necessário o ácido bórico na solução de DACIN, porque senão ele vai ficar 11,98, e a gente precisa de uma solução que seja mais próxima do neutro, no caso do líquido de DACIN. São utilizados também preparações antissépticas. Aqui, muitas vezes, o dentista pede para o cliente manipular uma solução de um antisséptico, né? Então, ele vai lá na farmácia de manipulação e pede esse tipo de solução. O que a gente tem de mais comum é o clorexidine. Hoje, a maior parte das soluções são de clorexidine. Triclosan é uma substância que, pelo fato de ser derivado do fenol, ele está sendo utilizado cada vez menos. Não sei até se já não foi proibido a sua utilização em enxaguatório. A gente não vê mais o triclosan assim como a gente via antigamente. Então, os dois são antissépticos, e são muito utilizados em enxaguatórios. Então, no caso do clorexidine, a gente tem duas concentrações que o dentista pode pedir, 0,12 e 2%. 0,12 está na maior não, acho que todos os enxaguatórios bucais que a gente tem industrializados. Então, se você for na farmácia, você vai encontrar esses antissépticos na concentração de 0,12. Se o dentista precisa de alguma coisa um pouquinho mais concentrada, ele vai ter que pedir para fazer a preparação numa farmácia de manipulação. Até quem trabalha em farmácia, se puder dar uma olhadinha para ver se tem alguma dessas soluções que seja 2%, mas que eu me lembre, não tem nenhum. Triclosan, como eu falei, ele já não está mais sendo utilizado, mas sempre foi bastante utilizado na concentração de 0,03%, ou seja, uma concentração bastante baixa e já com um efeito bastante bom. Pelo fato de ele ser derivado de fenol, ele está sendo totalmente abandonado. Tensoativos podem ser utilizados como o lauril sulfato de sódio. O lauril sulfato de sódio é utilizado como uma solução também de 2 a 4%. É muito utilizado também na endodontia para limpeza e lavagem e limpeza de canais. Porque o fato de esse lauril sulfato de sódio ser um tensoativo vai fazer com que ele faça aquele efeito de limpeza, de lavagem, como um detergente, onde a gente tem lauril sulfato de sódio, um shampoo, onde a gente tem lauril sulfato de sódio. Claro que numa concentração, no detergente de cozinha, no shampoo, numa concentração muito maior. Aqui é uma concentração mais, digamos assim, menos, com uma quantidade menor do tensoativo, até porque a gente não quer que ele faça uma limpeza como uma limpeza de um detergente, não é retirada de resíduos muito grandes. É para realmente fazer aquela limpeza junto com o hipoclorito, né, em situações separadas, na verdade, mas para retirada de possíveis resíduos que tenham dentro do canal. Então, eles fazem esse processo da mesma forma que o processo é feito com shampoo, com um detergente de cozinha, mas só que com uma suavidade maior. É mais para fazer a limpeza mesmo do canal, enquanto o hipoclorito, ele, além de fazer a limpeza, né, a retirada de substâncias orgânicas,
ele faz um processo de retirada de micro-organismos também, matando os micro-organismos. O Lauril não, o Lauril é mais para fazer a limpeza mesmo. A solução de EDTA é um tipo de solução que é muito comum também na utilização no dia a dia do dentista, e geralmente ele utiliza isso de uma forma bastante frequente. A gente que não sabe, né, mas a solução de EDTA é muito utilizada em tratamentos normais nos dentes, porque a gente tem nos nossos dentes uma camada super protetora de minerais na superfície, abaixo do esmalte, né, que é extremamente rígida. Então, essa camada, que é o dente por si só, é uma camada mineral que tem que ser bastante forte, porque a gente vai mastigar, a gente vai se utilizar de força, e se o dente for um dente poroso, um dente que não seja muito resistente, ele vai quebrar. Então, naturalmente, a gente tem essa camada mineral no nosso, uma camada grossa, né, que forma o dente e que tem que ser resistente. Então, para facilitar o tratamento, né, por exemplo, de uma cárie, alguma coisa que o dentista vai utilizar aquela broca que as pessoas têm um medo enorme, né, utiliza-se essa solução de EDTA, porque o que ela faz? Ela desmineraliza esse local onde o EDTA foi colocado. Então, esse dente ele fica desmineralizado, o EDTA ele puxa para si os minerais, e então ele retira esses minerais do dente, deixando o dente poroso e facilitando então a utilização desses instrumentos como a broca. Então fica mais fácil o dentista perfurar o dente, porque o dente ficou com uma quantidade muito menor desses minerais. Então fica só a outra parte da composição do dente, que não é de mineral. Então o dentista consegue perfurar com mais facilidade. Então, essa solução de EDTA, quando se utiliza geralmente a broca, se utiliza essa solução para fazer esse processo. Tira todo o mineral, o dente fica poroso, fica mais fácil de trabalhar, facilita o trabalho do dentista, e aí ele faz todo o procedimento, e passado algumas horas o próprio organismo já começa a fazer a reposição desses minerais. Então, rapidamente o organismo percebe que o dente ficou poroso, perdeu todos os seus minerais, ele vai fazer a reposição normal. Então, em algumas horas, o dente já está com os seus minerais todos repostos, sem problema nenhum. Então, é uma forma de facilitar o trabalho do dentista e facilitar todo o processo. E para quem está sofrendo com isso também, porque diminui o sofrimento. Concentração da solução de EDTA é 17%, pH na faixa de 7, então a preparação é super fácil, a dissolução do EDTA, o ajuste de pH, e está pronto para entregar para o dentista. Soluções para uso retal, então a gente tem os chamados enemas. Hoje está muito mais fácil, né, o paciente ir até a farmácia e comprar os enemas prontos, até porque para nós da farmácia de manipulação, o grande problema não é a preparação do enema, mas em si é o tipo de frasco que é utilizado, que é um frasco que tem características diferentes. Então, para você preparar enemas numa farmácia de manipulação, você tem que pensar que tem que ter uma demanda bastante grande, porque geralmente
o frasco é um frasco característico, e quando eu vou comprar isso de uma empresa que produz plásticos, eles vão querer me vender sempre uma quantidade grande. Então, se eu não tiver uma demanda muito grande, vai ser um investimento que talvez não valha a pena. Então, é difícil a gente ver essas preparações em farmácia. Geralmente são preparações com finalidade laxativa e utilização local. Então, se utilizam óleos, né, para facilitar a evacuação, e algumas substâncias catárticas, como fosfato de sódio, bifosfato de sódio, que fazem com que ocorra uma irritação na parede da região final ali do intestino, fazendo com que essa irritação provoque no nosso organismo uma reação de tentar fazer com que essa irritação desapareça. E aí ocorre o aumento do peristaltismo e a evacuação acontece de forma mais fácil. Além de esses fosfatos e bifosfatos, eles ajudarem a puxar a água de dentro do intestino, então, fazendo com que as fezes fiquem um pouco mais líquidas e que saiam também com uma facilidade maior. Soluções de uso vaginal, a gente tem poucas soluções que são utilizadas, né, com finalidade, seja medicinal, seja só como desodorante, seja para higiene e tudo mais. Então, no caso, são as duchas, né, mas também são dificilmente manipuladas em farmácia de manipulação. Até porque, muitas vezes, os médicos pedem até para fazer infusões de plantas medicinais e fazer as duchas com essas infusões. Mas a gente pode ter alguma coisa, então, geralmente, substâncias antissépticas, como ácido bórico, permanganato de potássio, para fazer uma lavagem, água oxigenada. Às vezes, substâncias adstringentes, como ácido acético, tanino, alúmen, mas são preparações de difícil demanda, de pouca demanda dentro das farmácias. É bastante difícil, na verdade, a gente encontrar esse tipo de prescrição. Bom, semana que vem, então, a gente fala dos xaropes, deixar esse material para a semana que vem, até porque são 10 horas já. E queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário. Agora que eu acabei de ver a Artemis falando que não está compartilhando material, não estava compartilhando. Hein, pessoal? Vou pedir uma coisa para vocês, que é o seguinte: quando eu estou com material, pelo menos visível para mim, eu não consigo ver as questões que são colocadas no chat. Então, é melhor vocês interromperem e falarem alguma coisa do que escrever no chat. Eu não consigo acessar, então eu não tenho acesso, eu não sei o que vocês estão escrevendo. Então, nesse caso, assim, tipo, não está compartilhando material, não estou vendo nada, ou você não está gravando, esse tipo de coisa, não dá para colocar só no chat, porque eu não consigo enxergar. Então, é melhor interromper mesmo e me avisar. Beleza? E a pergunta é, não estava aparecendo o material? Ou estava? Caiu a conexão. Então, vamos... Eu vi que caiu a conexão aqui, que está bem ruim pelo jeito, né? Então, vou desligar e qualquer coisa vocês me avisam, tá, pessoal? Se de repente a conexão não tá
legal, se não gravou tudo. Eu vou dar uma olhada agora no material, qualquer coisa, se precisar, eu gravo um novo material para vocês, beleza? Então, tá bom. Então, até semana que vem. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau, professor. Boa final de semana.